Bora falar agora sobre o Flamengo, notícia importante que envolve Gabigol. O pessoal do Corinthians tem alimentado as notícias ou os noticiários em relação à chance de contratação de Gabigol, certo? O Flamengo também está dando motivos. É que desde outubro há um acordo verbal para que o vínculo atual, que se encerra em dezembro de 24, seja estendido até dezembro de 28. Mas o Flamengo decidiu congelar a prorrogação desse contrato. O vínculo novo não será assinado. Estava tudo certo. Salário, tempo de contrato, luva, bonificação. Gabigol, inclusive, teria direito a um belo reajuste salarial. Ele saltaria de 1.600.000 por mês para algo na casa de 2.100.000. O Flamengo, por conta de uma pressão interna, desistiu de renovar por agora e vai propor essa renovação caso o Gabigol dê boas demonstrações dentro de campo no primeiro semestre do ano que vem, um enorme risco que o Flamengo corre. Para mim, um equívoco gigante. Mas, Nicola, como é que você vai renovar o contrato com o Gabigol diante dessa péssima fase? É que se o Flamengo não renovar agora, tá na cara que o Gabigol não vai querer renovar no primeiro semestre do ano que vem. E ele vai estar livre para assinar um pré-contrato a partir de julho com qualquer clube do Brasil ou do exterior para faturar até mais do que o Flamengo paga. Com um detalhe importante, o Flamengo que investiu pesado quando da contratação do Gabigol junto à Inter de Milão, algo na casa dos 90 milhões de reais, vai correr enorme risco de perder o jogador sem qualquer centavo. Isso é claro se não vender o Gabigol nos próximos dias. Corinthians é um dos interessados, a negociação, repito, segue bastante complicada. Bora repercutir agora uma informação que vazou nas últimas horas e que agitou torcedores do Corinthians. A notícia dá conta de que Robert Renan será reforço do Timão pelo próximo ano. Ele chegaria para ficar uma temporada vestindo a camisa do Corinthians por empréstimo. Importante dizer que o jogador segue vinculado ao Zenit, ficaria no Corinthians e daqui a um ano seria transferido para o West Ham. O West Ham já tem uma operação casada de compra junto ao Zenit, só que o West Ham não pode comprá-lo diretamente do clube russo. Há uma série de restrições por parte de clubes ingleses, isso vem do governo inglês em relação à Rússia por conta do conflito na Ucrânia. A primeira ideia era de colocar o Robert Renan por 6 meses para que depois ele se mandasse para o West Ham. O Corinthians teria batido o pé e dito que só aceitaria o Robert Renan por uma temporada. Fui perguntar por uma pessoa próxima ao Augusto se isso confere. A pessoa disse que não dá para cravar ainda Robert Renan por um ano, embora esse seja o projeto. Tudo que está sendo estabelecido giraria nesse sentido, que ele viesse por empréstimo de uma temporada, o West Ham pagasse ao Corinthians e o Corinthians repassasse a grana para o clube russo, Timão que detém 11% dos direitos econômicos do Robert Renan. Só para completar sobre o Timão, queria contar que Moscardo está na França, mais especificamente em Paris, passando férias ao lado da namorada. Perguntei para uma pessoa próxima ao Moscardo se é uma coincidência, afinal de contas, até outro dia o PSG estava super interessado em contratar. A pessoa disse que não é coincidência, o PSG ainda tenta fazer seus últimos movimentos para a contratação do volante. A ideia do presidente Augusto Melo é de que o Moscardo não seja vendido nas últimas semanas de Duílio Monteiro Alves. Sobre nomes de laterais que estão sendo discutidos por Augusto Melo, presidente do Corinthians, na viagem dele pela América do Sul. Falo também sobre o Corinthians, quanto o Timão já economizou com as saídas recentes de atletas que tinham contrato até 31 de dezembro. Enfim, tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixa like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Gabigol vem ou não, Nicola? Pergunta do canal do Corinthians, do corintiano no caso, né? Canal, eu continuo achando a operação bem complicada, tá? Não quero vender ilusão para vocês. O que eu posso assegurar é que o Corinthians está investindo muito na tentativa de contratar o Gabigol. E o primeiro nome sugerido seria uma troca com o Yuri Alberto. O Samir Carvalho trouxe hoje a informação de que o Fausto Vera também pode ser envolvido. É só o Fausto Vera que estava na troca, a notícia certa. Bandite, vamos lá. Só para explicar, tem muita gente na dúvida, eu estou sentindo o chat aqui meio confuso. O Corinthians busca uma alternativa para contratar o Gabigol, tá? Uma pessoa do Corinthians me disse no início da semana que o Flamengo gostaria de ter o Yuri Alberto. Vai o Yuri Alberto, vem o Gabigol. O problema é que o Yuri é 5 anos mais novo do que o Gabigol. Parece que essa história não andou com o Yuri por Gabigol. Inclusive, eu senti de vários torcedores corintianos, estava fazendo uma live exclusiva para membros antes de começar essa aqui, e, cara, os corintianos não querem a troca do Yuri pelo Gabigol. Os caras têm dúvida no Gabigol e acham que o Yuri ainda pode dar certo.
E hoje, a notícia de hoje do Samir trata com uma possibilidade de o Fausto Vera ser trocado pelo Gabigol. O que eu posso contar para vocês a respeito? Hoje, o Fausto Vera é avaliado em 7 milhões de euros. Tá? O Gabigol é avaliado em 20 milhões de euros. O Fausto tem 23 anos, o Gabigol tem 27. Um é volante, outro é atacante. Se eu sou dirigente do Flamengo, eu não faço essa troca em hipótese alguma. Eu acho que seria um péssimo negócio para o Flamengo trocar o Gabigol pelo Fausto Vera. Não acho que o Fausto Vera tem nem potencial para ser titular nesse meio-campo do Flamengo. Para mim, ele está atrás do Alan, do Pulgar, talvez do Thiago Maia. Eu, em hipótese alguma, faria essa troca, tá? Mas a informação é do Samir Carvalho, que tem canal aqui no YouTube, cobre de perto o Corinthians. Para de falar sobre a debandada no Corinthians, quanto o Timão já guardou, economizou com as saídas dos primeiros jogadores a deixarem o Timão. Só para lembrar, Renato Augusto, Juliano, Gil, Cantilho, Bruno Mendes e Juan Oliveira estão de saída. Não terão seus contratos prorrogados. Renato Augusto é o mais caro desses todos, R$1.200.000 por mês. Juliano e Gil faturam ou faturavam R$800.000 cada. Cantilho aparece na sequência com 500 mil por mês, Bruno Mendes na casa dos 250 mil, o salário do Juan Oliveira bem abaixo, não chega nem a 50 mil mensais. Paulinho vai ter seu contrato estendido para que ele possa terminar uma recuperação física. O Mosquito, embora ainda tenha contrato só até 31 de dezembro, tem um acordo de com um contrato de gaveta, novo vínculo vai passar a valer a partir de 1º de janeiro. O Mosquito pediu para que a renovação não fosse anunciada antes, porque ele está trocando de empresário e não gostaria que a comissão fosse paga por seu antigo empresário. Somando Renato Augusto, Juliano, Gil, Cantilho e Bruno Mendes, dá para colocar o Juan Oliveira também nessa conta, economia de mais ou menos R$3.600.000. E é com esse conforto na folha que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, promete ir ao mercado forte a partir dessa segunda-feira. O sonho do Gabigol é o mais complexo de todos, embora em entrevista ao Neto, na noite desse domingo, o presidente tenha afirmado que o Gabigol precisa respirar novos ares e que tem a cara do Corinthians. Augusto Melo segue alimentando o desejo de forma pública de contar com o Gabigol. E você, o que pensa sobre essa história? Acha que o Corinthians vai bem ou mal na janela de contratações? Use espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre a viagem de Augusto Melo ao Uruguai e à Argentina. Ele confidenciou no último domingo, durante o programa Apito Final, que visitaria alguns presidentes de clube para tentar estreitar relações e também contratar jogadores. Posso contar que a primeira parada dele será em Montevidéu, no Uruguai, desembarque previsto para as 10h30 dessa terça-feira. E o objetivo inicial dessa viagem é tentar um acordo por Matias Vinha. Mas, Nicola, o Vinha está no Sassuolo da Itália. Sim, mas o presidente vai se encontrar com o Fernando Neira, que é o representante do Matias Vinha, para tentar desenrolar essa negociação. A pedida atual da Roma é de 12 milhões de euros, valor considerado extremamente caro. Pelo que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Augusto Melo, chance de negociação com o Vinha não é das maiores. O acordo ficou um pouco mais distante. Mas o Vinha não será o único alvo dessa viagem. O novo presidente do Corinthians também vai conversar com o pessoal do Estudiantes da Argentina por Eros Mancuso. Esse é um lateral direito de 24 anos de idade. Na temporada atual, 34 jogos, 3 gols e 1 assistência. Multa rescisória de $500 mil, é possível contratá-lo do Estudiantes por algo na casa dos $300 mil. É uma possibilidade real, uma negociação que está ocorrendo no momento e pode ser definido nos próximos dias. Além desse lateral direito, há outro sugerido, esse mais veterano, livre, mas também mais caro. Martin Cáceres, certamente você lembra dele, né? Jogador que disputou as 2 últimas temporadas no LA Galaxy dos Estados Unidos, 36 anos de idade, não tem mais vínculo com o time americano e não descartaria voltar à América do Sul para jogar especificamente no Corinthians. 18 jogos e 2 gols nessa temporada no futebol americano. Já passou por Juventus, Lazio, Verona, Cagliari e Levante, sempre 16 partidas pela seleção uruguaia. Jogador que quer jogar no Corinthians, isso já foi informado ao Timão. Resta saber se o Corinthians vai querer trazer mais um lateral direito veterano. Fagner já ocupa essa posição também com uma idade um pouco mais avançada. Só para completar sobre o Corinthians, notícia importantíssima. Gabigol concedeu entrevista ao Podpah e deixou clara a possibilidade de se mudar para o Timão, mesmo com o Flamengo afirmando que não tem intenção de negociar. Olha o que disse o Gabigol, abre aspas.
Eu tenho contrato até dezembro de 24 com o Flamengo. Teve uma conversa e acabou que não foi assinada a renovação. Renovar o contrato com o Fla e completar 10 anos seria muito F3 pontinhos. Mas sair para outro clube e construir uma história nova também seria muito F3 pontinhos. Você vai perceber que o Gabigol estava trabalhando com esse F3 pontinhos. E eu acho que combinaria Gabigol e Corinthians. A massa, o time de favela, acha um cenário F3 pontinhos. E o carinho que eu tenho recebido da torcida do Corinthians tem sido muito F3 pontinhos. Estou há alguns dias em São Paulo e tenho recebido muito carinho. Enfim, o Gabigol não tomou nenhum cuidado em falar sobre o Corinthians. Ele poderia ter sido muito mais cauteloso. O que se sabe é que a relação do Gabigol com o Tite é ruim, com o Marcos Braz também. Mas a operação segue sendo das mais complicadas, como tirar o Gabigol, o maior artilheiro e o grande ídolo do torcedor do Flamengo nos últimos anos, de um grande rival. É isso que o Corinthians está tentando resolver. Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Então temos a contratação do Gabigol para o Corinthians esquentando a cada hora, a cada minuto temos uma notícia bombástica para o time do povo. Seja muito bem-vindo ao canal Timão TV. E se você quiser ficar muito bem informado sobre o Corinthians, já se inscreve aí. Deixe aí nos comentários também o que você acha da contratação do atacante flamenguista. Será que vai honrar o manto? Então temos aí ultimamente a contratação do Gabigol esquentando demais lá no Parque São Jorge. O mesmo Gabigol afirmou ali em entrevista no Podpah que sim, se acha a cara do Coringão e diz que seria muito F. Está nítido aí que sim, que o atacante flamenguista vai querer vestir o manto alvinegro em 2024. E agora o fato de termos aí a não renovação de contratos por parte do Flamengo, isso esquenta ainda mais, aumenta a possibilidade do Augusto Melo chegar com o dinheiro na mesa, né, colocar na mesa dos dirigentes do Flamengo e abrir a negociação com o atacante. Teremos também a possibilidade da volta do zagueiro Robert Renan, né? O Corinthians precisa realmente reforçar a zaga. Lucas Veríssimo já está sendo encaminhado ali a sua contratação definitiva e o Augusto Melo quer montar um timaço em 2023 para ganhar tudo, né? Ele falou que o Corinthians já disputa, agora o Corinthians virá em 2024 para ganhar campeonatos. Mas e o que você está achando desse atual cenário do Timão? Você acredita que o Gabigol vai vestir a camisa do Corinthians? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E vamos pra cima, Timão! Puta que saudade! Quando o Corinthians jogava com vontade! Puta que saudade! Quando o Corinthians jogava